Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Centro Senhora da Luz. Eu sou o Diego e o intuito desse vídeo aqui é trazermos uma nova temporada de uma série que nós já fizemos aqui no canal do Centro Senhora da Luz, que é acerca do voto católico, né? Já se aproximam aí os tempos, né, de eleição e nós, como filhos de Maria, como devemos nos portar diante de todas essas questões para que nosso Jesus Cristo seja cada vez mais conhecido e amado através das nossas ações, nossa índole, do nosso caráter, que se expressa ali nesta forma que nós entendemos, né? Que é a melhor forma de escolhermos os nossos governantes, né? Quero deixar bem claro aqui que o Centro Senhora da Luz, né, como disse lá na primeira temporada, ele não tem, né, um viés político, visto porque ele está aqui para ser este farol, para iluminar de acordo com o magistério autêntico, o magistério infalível da Santa Igreja Católica, que é o nosso farol que nos ilumina e que nos conduz a fazermos sempre aquilo que é a vontade de Deus. Correto? É, Só para mim abrir um asterisco aqui, fazer uma ressalva, quando eu disse que este modo como nós escolhemos governantes, né, é o melhor, não é o que a igreja diz, mas nós humanamente entendemos, né, através, né, dos representantes eleitos que foram, que esta é a melhor forma, né, de expressarmos a nossa vontade política, correto? Então, por isso que eu me expressei desta forma, tá bom? Antes da gente iniciar, peço a vocês para curtirem, comentarem, compartilharem, escreverem nos comentários aí sugestões. O intuito, né, dessa nova série é que possamos fazer entrevistas, né, procurar pessoas, buscar pessoas que possam nos auxiliar para que possamos ter bom termo, né, na nossa vida política também, visto porque, como já dizia Aristóteles, né, o homem é um animal político. Não quer dizer que ele gosta dessa política eleitoreira, não, mas é porque ele vive na polis, ele de alguma forma participa daqueles que querem conduzir o bem da polis, né? Então nós entendemos que esta forma que nós temos hoje para nós brasileiros é a melhor. Então, dentro desse quadro geral, o que a doutrina da igreja nos diz para que possamos da melhor forma agirmos como autênticos filhos de Maria, buscando sempre a filosofia do evangelho, buscando sempre os princípios e mandamentos de nosso Senhor, tá bom? Nesse primeiro vídeo, eu quero apenas fazer uma digressão geral para que nós possamos compreender em que medida estamos e o que vai acontecer mais ou menos nessa série, correto? Como eu disse, né, nós não entendemos, né, que a igreja deve ter algum viés político, seja de esquerda ou de direita, não, muito pelo contrário. A igreja está sobre esses níveis, né, da política cotidiana, das coisas corriqueiras, lembrando sempre daquela passagem de Samuel a Deus, né, quando o Samuel, né, acha ruim que o povo de Israel estava pedindo um rei, porque eles não estavam, eles queriam se assemelhar às outras nações. Samuel vai diante de Deus e Deus fala com ele que não era para Samuel de alguma forma achar ruim ou se intrometer, porque não era contra Samuel que eles estavam, mas contra Deus, e que nessas coisas no que tangem, né, as ações humanas de ordem e ordenamento, de alguma forma não seria uma instância em que Deus agiria de forma primária, né, mas de forma secundária, né, pela inteligência e vontade dos homens, buscando sempre a vontade dele, né? Então, por isso é que a gente pode dizer assim que de alguma forma, né, essa questão da nossa própria organização está a cargo nosso, está dentro da nossa volúpia, né, dentro da nossa vontade de querer fazer o bem, correto? É, Diferentemente, por exemplo, o que eu estou querendo dizer numa Santa Missa, em que Deus age diretamente pelo sacerdote e se consubstancia em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, correto? É mais ou menos dentro dessas instâncias que me refiro aqui, tá bom? Então, de alguma forma, o que eu quero trazer aqui nesta primeira aula é fazermos nos entender
como a história nos deixou, né? Como a história nos deixou até aqui. Quais foram os precedentes históricos que nos aconteceram para que nós cheguemos a essa situação como estamos, certo? Neste ano, né, fizemos 200 anos, né, da independência, né? E há aqueles, né, que têm um olhar, um ponto de vista, e aqueles que enxergam a questão de uma outra forma. Mas nós não devemos nos esquecer que o Brasil é terra de Santa Cruz, foi fundado, né, com uma Santa Missa, certo? E esta origem do Brasil é que gerou todos esses frutos que hoje nós temos, não é? Portanto, né, a questão da nossa fé está muito intimamente ligada, sim, à nossa história e, quiçá, também, de alguma forma, aos modos e meios políticos como foram acontecendo as coisas aqui. Correto? Não é de nos estranharmos que por volta ali de 2016, né, com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o Brasil passou por um processo que mudou completamente as eleições de 2018, né, de 2020 também, e agora se aproximando do ano de 2022. Então, certo é que em nosso país, né, não existíamos uma visão clara daquilo que estava nos acontecendo diante dos nossos olhos, né? O nosso meio, que às vezes a gente costuma dizer que parece que estávamos num apagão de mais ou menos 30 anos ali, em que nós não conseguíamos ter um pleno conhecimento da doutrina da igreja e fazer com que este conhecimento se encarnasse em nossas vidas, e a partir dali nós iríamos buscar fazermos, né, a vontade e seguirmos os mandamentos. Dado é, por exemplo, que, querendo ou não, muitos de nós votaram em candidatos aí, por exemplo, que defendem o aborto ou que de alguma forma apoiaram a ideologia de gênero, ou, né, de alguma forma também participaram, né, ou foram omissos naquilo no que tange a corrupção ou justiça social, né? Qual era a dificuldade que nós tínhamos, né, para que nós pudéssemos reconhecer todas essas coisas e buscar ir contra elas, né? E formar pessoas para que se estivessem nesse meio político e lutassem contra elas. A história nos diz, né, que nos lega aqui, foi que de alguma forma passamos por um processo, né, de como se diz, de uma perda cognitiva, né, de níveis educacionais e que passamos, né, de políticas educacionais que se adotaram e fizeram com que o nível, né, o grau de refinamento da nossa inteligência como um todo fosse um pouco diminuído, e aí a gente perderia um pouco da noção da realidade das coisas, né, e daquilo que nos acontece. Dado isso, nós temos um problema crônico no Brasil hoje que é inegável, que é a questão do analfabetismo funcional, em que a pessoa não consegue se expressar da melhor forma, não tem um vocabulário, né, que possa expressar aquelas suas vontades, as suas emoções, aquilo que se passa dentro dela, e também a dificuldade em termos, né, em lermos e vermos as coisas, e uma dificuldade em fazer com que essas coisas fossem interpretadas pela nossa inteligência e aplicadas à nossa vida cotidiana. Então, de alguma forma, o Brasil, né, que teve Padre José Anchieta, São José Anchieta, como um dos nossos verdadeiros patronos, né, da educação, e que nos legou um patrimônio cultural elevadíssimo, né, tivesse passado por todo este processo. Dado isso, né, isso influencia muito as nossas vidas e também a nossa vida espiritual, a nossa vida, né, religiosa, né, em que, por exemplo, né, de alguma forma, a dificuldade em compreender os termos do Evangelho, da Sagrada Escritura, e encarnarmos todos esses princípios, né, que nos foram legados em nossas vidas. Dadas essas considerações, em que de alguma forma como a nossa história nos últimos 30 anos nos deixou até aqui, através que de alguma forma de um programa educacional que não favorecia o bom desenvolvimento da inteligência, que não favorecia a verdadeira leitura das coisas reais que nos acontecem, isso foi nos deixando à margem realmente de pessoas mal intencionadas, né, com má intenção,
que fizeram com que tudo aquilo que nós de alguma forma queríamos expressar fosse jogado, né, esgoto abaixo, e cada vez mais fomos nos afastando no nível político daquilo que nosso Senhor nos legou através da sua santa amada igreja, correto? Portanto, né, toda essa crise, né, todo esse processo histórico, ele influenciou não apenas nós, leigos, né, pais de família, pessoas casadas, mas também bispos, padres, né, clérigos, irmãos religiosos, né, pessoas, né, que de alguma forma passaram também por esse processo histórico e por isso também tiveram essa mesma dificuldade. Óbvio, né? Eu estou falando de uma conjuntura geral, não de especificidades. Então, de maneira geral, foi o que a grosso modo nos aconteceu. Porém, né, em determinado tempo, né, começou-se a haver, né, um novo processo de educação em que não este convencional, né, do Estado, mas que de alguma forma um processo de educacional paralelo que acreditamos ser movido pelo Espírito Santo, que nos trouxe de volta toda uma luz, né, daquilo que nós tínhamos perdido e daquilo que nós tínhamos realmente feito de errado que nós não poderíamos mais repetir. Abrindo parênteses aqui, dado que o pecado contra o Espírito Santo é realmente resistir à verdade e não favorecê-la na sua vontade, né? Então, nós, os católicos, né, de boa vontade, humildes, não poderiam repetir esses mesmos erros. E isso, de alguma forma, foi se reverberando também na esfera política, né? Tudo começa, né, pessoal, dentro de nós mesmos, né? Dentro da nossa alma, dentro da nossa inteligência. A partir do momento em que nós tivemos um acesso à informação potencializado pelos meios tecnológicos, algumas coisas nos foram facilitadas, né, a nível educacional, a nível espiritual, a nível teológico, a nível filosófico, e por conta dessa democratização da informação, nós hoje poderíamos, né, chegar a ter conhecimento de certas coisas que muitas pessoas no passado, né, não tiveram, né? E uma certa também democratização não apenas de conhecimentos básicos gerais, mas também da doutrina da igreja, mas também, por exemplo, de pregações de outros bispos, de outros padres, né? Pregações de outras pessoas que não são aquelas, por exemplo, da nossa própria paróquia, né? Vamos fazer um breve exame de ilustrativo aqui, né? Por exemplo, a minha esposa, ela é de Santana de Pirapama, né, que é uma cidade aqui do interior de Minas Gerais, e se ela não tivesse, por exemplo, acesso à internet, ela ou a livros, né, ou, por exemplo, né, a outros materiais, né, meios tecnológicos, enfim, ela, por exemplo, todo domingo estaria ali escutando a homilia, né, do mesmo padre, né, da mesma pessoa, enfim. E isso é ruim? Não, não é ruim. Óbvio que não é ruim. Mas agora, de alguma forma, ela tem outras pessoas também que ela possa escutar. Ela tem um contraste, né? Ela consegue receber mais informações de forma que ela possa ver sua vida da melhor forma. E por isso, né, favoreceu com que nós pudéssemos ter e vislumbrar, né, realmente aquilo, né, que era mais refinado, que era mais alto, que era melhor, daquilo que não era tanto. E isso de alguma forma, isso realmente influenciou muito, né, as pessoas, né, e o grau de percepção das pessoas e da sua própria realidade, correto? Bom, dado de alguma forma a ilustração desse processo histórico, né, a história então nos mostra que, na medida em que nós tomamos consciência do verdadeiro conhecimento da minha vida, que cada vez mais deveria ser mais perfeita à luz da vida de nosso Senhor, dado que agora eu tenho acesso ao catecismo muito mais facilitado, um acesso à Sagrada Escritura muito mais facilitado. Queria fazer esse detalhe, por exemplo, eu me lembro, eu mesmo, né, que o acesso ao catecismo era muito difícil, era muito complicado. Não porque não tinha, mas é porque além dele demorar, que eu me lembre, era
as pessoas consideravam abrir o catecismo e ler uma coisa dificultosa, né? Então, ou seja, ali nós temos de alguma forma um problema realmente de português básico mesmo, né? Ou seja, de ler o catecismo e sabê-lo interpretá-lo da melhor forma como ele pede para ser interpretado. Então, são essas nuances, né, que de alguma forma definiram todo o rumo das nossas vidas, né? Aristóteles dizia que um pequeno erro no princípio se torna grande no final. Da mesma forma, né, se a gente pudesse pensar de outra forma, um pequeno acerto no princípio, então, seria um grande acerto no final. E foi isso que ocorreu. Portanto, né, esse processo histórico, né, culminou, né, nas ações políticas como um todo. Né? Tivemos ali um impeachment, né, da presidente Dilma Rousseff, e que depois desse impeachment, né, alguma coisa mudou, alguma coisa alterou ali na realidade política do Brasil. Ou seja, agora nós temos, né, realmente uma parte do povo, né, se a gente pode dizer assim, que busca, né, conservar um pouco mais todas essas questões concernentes, né, aos valores tradicionais, né, da família, da tradição, né, enfim. E temos aquela outra parte mais revolucionária, né, que busca fazer mesmo, né, derrubar todas essas coisas para que uma nova ordem, para que um novo conceito, né, de família, das coisas, enfim, se sobreposse e fizesse este conceito a regra geral universal de todo um povo, né? Então, ou seja, nós estivemos ali, né, diante de um embate, né, de duas visões de mundo opostas, né? E nós temos que, de alguma forma, usar o filtro, né, que é a doutrina da igreja, para saber o que cada lado está dizendo, toca a filosofia do evangelho e como devemos seguir, correto? Então, enfim, é isso que nós nos vamos propor nesta série aqui do Voto Católico, né? Pretendo fazer entrevistas, né? Buscar outras pessoas, trazer mais pessoas aqui que possam contribuir, né? Para que esta série tenha um bom êxito, né? Pretendo fazê-la, né? Com da mesma forma da outra, com 5 capítulos gerais, com alguns temas, e trabalhar, por exemplo, este livro aqui, que é o Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Esse aqui é da editora Paulinas, mas vocês encontram também disponíveis, né, na internet. Ele foi publicado por São João Paulo II. E também, se possível fosse, né, gostaria também de trabalhar um livro que eu conheci e estou gostando muito, né, e realmente preciso me aprofundar mais, que é este aqui, ó, A Realeza de Cristo, do professor César Raquetá Júnior, que é uma ideia de uma sociedade tradicional. Então, ele, de alguma forma, tenta pegar a doutrina, né, social da igreja, no que concerne ao reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, e aplicá-la no modelo de sociedade, né? Enfim. E, de alguma forma, são esses materiais que vão ser nossos guias, além, óbvio, né, da Sagrada Escritura, né, que nós sempre temos que ter aqui como a nossa espada, né, que nos guia e que nos eleva e nos faz saber a vontade de Deus, e também o Catecismo da Igreja Católica. Estou lembrando aqui também que tem um livro auxiliar também que eu irei usar, que é o Duquette. Ele está ali na minha estante, mas vocês também podem encontrar, que é como se aplicar a doutrina, né, principalmente a doutrina social da igreja, nos mais diversos âmbitos da nossa vida cristã, tá bom? Bom, pessoal, chegamos até o fim aqui de mais um vídeo. Isso tudo que eu falei aqui são fatos, né? São coisas que aconteceram. Tentei apenas ilustrar e dar uma linearidade histórica, né? Para que mostrar para vocês que como que à medida que nós tomamos posse realmente daquilo que nós somos, daquilo que nos acontece na realidade, alinhado a um conhecimento concreto das coisas que nos favorece a vislumbrar e a contemplar a verdade, tudo em nosso redor muda, toda a nossa vida muda, todo o nosso viver muda, toda a nossa mentalidade, toda a nossa cosmovisão muda para este fim que nós queremos, que é realmente o que? O fim nosso é a vida eterna, é o céu, né? E nós vamos responder por cada ato que fizermos aqui, correto? Nesta terra, e o voto, inclusive, é um deles, né?
e que nós vamos ver aqui de alguma forma relembrar como voto uma pessoa católica, né, votando, ela pode pecar mortalmente se ela não se atentar a alguns requisitos, tá bom? Agradeço a todos vocês aí pela atenção, muitíssimo obrigado. Conto com o apoio de vocês, com a compreensão nessa nova fase aqui do Centro Senhora da Luz, em que nós buscamos elevar e trazer coisas, né, voltadas mais, né, para a doutrina da igreja, para uma autêntica, verdadeira e piedosa devoção mariana, coisa que nos falta também em nossos dias. Correto? Muitíssimo obrigado. Curta, comente, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer, mande no seu grupo de WhatsApp, do Telegram, compartilha no Facebook, enfim, nos ajude de alguma forma, pois você nos ajudando, você também está evangelizando e tem os mesmos méritos de evangelização. Amém? Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, vos aguardo e que São Thomas More, patrono e padroeiro dos políticos, rogue por nós, interceda por nós e nos guie para que possamos ter bom termo nesta série. Amém? Muitíssimo obrigado. Até mais.